Alô, bom dia. É um prazer mais uma vez estar gravando aqui uma palavra para a nossa meditação, para o nosso aprendizado e contribuindo com a obra de Deus, que é o nosso principal papel aqui nesta terra. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, né? Isso nos alegra e alegra o Senhor, nosso Deus. Nós vamos hoje falar sobre o pecado oculto. É uma coisa assim, até um pouco difícil de alguém compreender, principalmente quem ainda não tem muito conhecimento da palavra de Deus, e que às vezes pensa que o pecado oculto não tem problema nenhum. Na verdade, isso é um engano, né? Ele tem consequências tanto quanto o pecado não oculto, e pode ter até mais, né? Eu creio assim, né? Que às vezes as pessoas fazem as coisas assim, tão bem feitinhas, pensando que ninguém vai descobrir. E tudo isso Deus considera, né? Se a gente peca sem querer, eu acho que é até mais fácil de Deus nos perdoar, né? Mas nem sempre acontece. Então nós vamos falar hoje, vamos ler um texto que para meditarmos, aqui no livro de Números, capítulo 5, versículo 27. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia para a gente ler direitinho. Números, capítulo 27, vou botar os óculos. Número 5, 27. Números 5, 27. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela pela amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre isso, né? E vou tirar os óculos agora. E é um texto assim que durante muito tempo eu não entendia. Pensava, meu Deus, será que Deus, o homem pode pecar e a mulher não? Que coisa mais estranha. Mas depois a gente meditando, nós descobrimos uma bênção, inclusive foi no culto familiar que Deus nos mostrou isso, né? E nos fez lembrar que para o homem já existe a lei quando ele tiver filho fora do casamento, né? Esse filho será um bastardo e ele tem muita dificuldade com ele, né? Que a gente não vai tratar disso agora, né? Muita dificuldade por causa disso, que não é propósito do Senhor que os casamentos sejam assim, contaminados com esse tipo de coisa, né? E então já existe para o homem, mas para a mulher não tinha nada. Fica difícil a gente identificar uma bastardia no ventre de uma mulher, partindo de uma mulher, né? Porque ela contrai lá o ato, né? Se ninguém sabe, aquilo fica encoberto e aquela criança vai nascer. Para todo mundo ela é filha do marido, só que Deus não se engana. Ele sabe que aquela criança não é filha daquele homem. E aquilo vai trazer consequências para aquele casamento. E no caso ali, Deus estava formando uma nação
E Deus ele tem estes critérios. Famílias formam nação. Igual aqui, né? O Brasil é formado por famílias. Existe até o Ministério da Família, porque é uma célula do país. Então, este pecado não pode acontecer, por quê? Porque ele tem consequências graves que vão aparecer lá na frente, já não só, talvez nunca explicitamente para aquele casal, mas aquilo vai trazer consequência que às vezes eles não vão identificar, mas vai estar ali. No mínimo, eu acredito que esta mulher vai ficar com a consciência pesada e o marido vai ficar desconfiado, e é uma coisa que a gente não vai discorrer sobre isso agora, que eu acredito que é muito difícil isso, né? Então, Deus quer que não haja pecado no meio do seu povo. Eu quero ainda falar um pouco sobre essa questão do pecado, porque aquele que não conhece a palavra de Deus ainda pode pensar que os crentes se acham sem pecado. Na verdade, não é isso. Existe o pecado involuntário, do pecado que às vezes nós cometemos, por mais que nós não queiramos cometê-lo, nós fazemos, porque, como nós sabemos, a própria palavra diz isso, que a natureza humana é extremamente corrupta. Até a criança já nasce com a índole da corrupção. E nós precisamos ser educados, de preferência desde crianças, para que não sejamos corruptos. Ou pelo menos não sejamos tão corruptos, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, ele fala assim: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, este faço. Então, todos estamos sujeitos a pecar. E tem aquela pessoa que não reconhece a soberania de Deus na sua vida e que ele não se importa com o pecado. Ele peca à vontade e não se importa. Só que as consequências também virão, da mesma forma, para ele, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua nação. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que é necessário que nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Não só acreditamos que Ele existe, mas que conheçamos a Sua palavra e possamos pô-la em prática. Então, por quê? Porque essas consequências, muitas vezes, elas são terríveis. E se digamos assim, um pecado esporádico, né? Um homem matou uma pessoa lá no sul, eu creio que isso não traria grandes consequências para a nação. Mas se os homens matam e pecam e conforme nós vemos agora que a criminalidade ficou assim, podemos dizer até generalizada, particularmente com o uso de drogas, que nós vemos como tem crescido cada vez no país, e com ele as consequências danosas, que são muitas vezes morte, são desmanche de lares, são morte de crianças. A gente pode pensar as consequências de toda essa maldade que está imperando no mundo, exclusivamente por causa de pecado. Isso acaba afetando de forma generalizada também a nação. E nós precisamos tratar disso, não só com medidas governamentais, conforme nós vemos, o governo, sempre a preocupação, e Ministério da Justiça, e
e ministério disso, daquilo, para prevenir a criminalidade, para prevenir o pecado, mas isso não funciona. Aliás, pode até funcionar um pouquinho, mas o que funciona mesmo é nós, cada cidadão, se considerar, ver a sua responsabilidade, digamos assim, fazer uma reunião consigo mesmo e ver aonde ele está falhando, porque isso vai fazer a diferença no todo. E é isto que vai trazer paz às pessoas individualmente, às famílias, à nação. Deus tem maior preocupação que nós saibamos disso. E neste texto aqui, conforme nós vimos, ele se preocupou de prevenir para que isto não acontecesse. Nós podemos ver que a prevenção continua sendo o melhor remédio para o pecado também. E todos nós precisamos assumir esta responsabilidade. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, é importante entender que, posso dizer assim, a receita de Deus para se ter vida, não só aqui nesta terra, que a palavra de Deus nos garante, vida em abundância, aqui já nesta terra, e a vida eterna. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, nós o convidamos para que se volte para a palavra de Deus, que se volte para si mesmo, avalie os seus atos, porque mesmo que a pessoa não conheça a Bíblia de uma forma assim satisfatória, mas até a natureza ela testifica da presença de Deus, da existência de Deus. E a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Então não é muito difícil mesmo para o que nós chamamos, que a Bíblia chama de ímpio, que é aquele que não se importa com Deus, que irrita Deus, não é difícil para ele descobrir que ele está pecando. E nós convidamos nesta hora para que todos nos voltemos para o Senhor. Aqueles que já conhecem o Senhor desta forma, que entregaram a sua vida para Ele, estão servindo a Ele, precisamos saber que nós não podemos relaxar, mas precisamos ter cuidado contínuo de nos policiar para não vivermos em pecado. E aquele que ainda não conhece, tome uma posição radical de conhecer esta receita de Deus, porque sem ela ninguém, diz a palavra, entrará no reino dos céus, né? E nós deixamos aqui este convite e incentivamos aqui as pessoas realmente divulguem a palavra de Deus, porque ela é que vai curar a nossa vida, curar a nossa família, curar a nossa comunidade, a nossa nação. Eu posso dizer isso, eu estou servindo ao Senhor já desde os meus 22, 23 anos, e posso testemunhar de como Deus mudou a minha vida, mudou a vida do meu esposo. Nós que poderíamos já estar mortos, hoje somos uma família abençoada, temos filhos abençoados e temos certeza de que temos contribuído para a felicidade de muitas pessoas. Convidamos a você que seja um desse também, a ser um colaborador do reino dos céus. Pode parecer difícil para aquele que ainda não teve essa experiência. Eu mesma me lembro que quando eu não conhecia o Senhor, eu achava muito bom. Quem não acha bom ter uma família estruturada, né? Quem não acha bom ser feliz? Mas aquilo às vezes parecia que era um muro que eu gostaria de pular, mas não conseguia. Mas pelo poder de Deus, nós podemos sim ser felizes, servir ao Senhor e nos preparar para
a coisa mais importante que pode haver. A palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta você ser rico, ter poder, ter tudo que deseja os seus olhos e perder a sua alma. Este negócio de alma é muito sério. A palavra de Deus já previu o Evangelho com começo e também com fim, com tempo determinado para todas as coisas. E como eu acredito que agora pouca gente, pelo menos aqui no Brasil, desconhece as evidências da volta de Jesus. E sabemos que isto é um período muito bom para aqueles que estão servindo ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós virmos estas evidências, podemos nos alegrar, devemos nos alegrar porque está chegando o nosso tempo de estar com o Senhor. Mas para quem não serve ao Senhor, nós sabemos que vai ser um momento de muito sofrimento, este tempo que vai ser da volta de Jesus e que logo depois virá o tão temido Apocalipse, né? Que já está, aqueles que estão bem informados podem saber que está tudo preparado, é apenas aqueles que estão no poder para fazer isso, apertar um botãozinho, e nós vemos que não vai ser tão difícil instalar o Apocalipse que a Bíblia fala. Agora, por essa pandemia, nós podemos ver que no instante botaram todo mundo dentro de casa, botaram uma careta em todos nós, e nós ficamos assim sem ação, né? Pegou pobres e ricos, feios, bonitos, no mundo inteiro. Então, nós precisamos temer a Deus. A palavra diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não vamos tentar ser espertos, mas vamos ser sábios, vamos temer a Deus. E creio que já falamos o essencial a respeito deste texto que lemos. Vocês podem meditar mais ainda, ali no livro de Números, capítulo 5, fala muito detalhe sobre isso e como é profundo este ensinamento que nós precisamos temer, porque o pecado, ele vai cobrar o seu preço e não é barato. Diz a Bíblia que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver com alegria, mesmo aqueles que roubam, que fazem, acontecem. Todo mundo pensa em viver na paz, mas a paz vem através do Senhor Jesus, que prometeu nos dar a paz. Não a paz deste mundo, mas é uma paz muito maior. E que Ele quer que todos experimentem, este é o desejo de Deus. E nós vamos ficando por aqui. Eu quero pedir a você que dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal, que você divulgue o nosso canal, que você não pense apenas numa mensagem que ouviu, deixe para lá, mas que você pense em evangelizar, em levar a mensagem de Deus a todas as pessoas que você conhece, porque este é o propósito de Deus. E nós ficamos por aqui. Pedimos ainda que você se inscreva no nosso canal e ore para que a obra de Deus cresça e se fortaleça mais e mais na nossa nação e no mundo. Vamos ficando por aqui. Eu desejo um bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.